E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma completa bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus acalma a tempestade e surge uma completa bonança. Esse milagre mostra sua divindade e comprova que ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Messias prometido ao mundo. Jesus realizou muitos milagres quando estava na terra através do seu ministério público e ainda continua realizando milagres através da igreja. Jesus tem poder sobre os espíritos imundos, sobre a natureza e todo o universo, porque ele criou todas as coisas juntamente com o Pai. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Os discípulos acharam que o barco iria afundar, mas o Salvador ordenou que os ventos parassem e a tempestade se acalmou. Jesus estava mostrando para os discípulos que ele tem poder sobre tudo, inclusive sobre a morte e sobre o inferno. Por isso ele falou: homem de pouca fé. A tempestade não iria matar a ninguém, nem no barco que o Senhor estava, nem nos outros barcos. Foi o próprio Deus quem permitiu aquela tempestade. Era tudo uma preparação para as futuras missões. Jesus sempre vai estar no controle do nosso barco. A igreja não está sozinha. Ele disse: guarde os meus mandamentos e eu estarei com vocês até o final dos séculos. A qualquer momento, a igreja vai ser retirada da terra. Pode ser hoje ou amanhã. Não sabemos o dia nem a hora. O arrebatamento está cada vez mais próximo. Portanto, ide, pregue o evangelho e façam discípulos para Cristo. O Senhor Jesus foi o primeiro a enfrentar o sistema religioso e o poder satânico, realizando muitos milagres, curando enfermos e libertando da opressão dos espíritos imundos e até ressuscitando da morte. Jesus conhece nossas limitações e o mundo sempre foi governado pelo maligno. Por isso foi necessário preparar a igreja antes de enviá-la para as missões, porque o cristão tem que lutar continuamente contra eles. Jesus derrotou Satanás através da sua morte e ressurreição, levando sobre ele toda a maldição do pecado para nos libertar.
Por isso que nenhum verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo pode ficar possesso por esses espíritos. A igreja tem poder sobre Satanás e seus anjos quando realizamos milagres em nome de Cristo. Atacamos o seu poder. Por isso podemos lutar contra as trevas para libertar os escravos e enviá-los a Cristo, o Rei da Glória. Naquele dia, antes de anoitecer, Jesus despediu a multidão e disse para seus discípulos: vamos para o outro lado do lago, conhecido como Mar da Galileia. Aquele era um dia normal, o mar estava tranquilo e o Senhor estava muito cansado. Por isso ele se deitou na proa do barco, na parte de trás. O vento começou a soprar muito forte e as ondas foram aumentando cada vez mais. E o barco estava enchendo de água e balançando muito. Os discípulos eram pescadores profissionais e conheciam muito bem o Mar da Galileia. Mas o medo tomou conta. Eles, apavorados, com medo do barco afundar, acordaram o mestre e disse: mestre, nos ajude, vamos morrer. Eles sabiam que Jesus realizava milagres poderosos, mas não tiveram fé na presença do mestre e interromperam o seu sono. E disse: mestre, vamos morrer, vamos morrer. Jesus, ao se levantar, falou para a tempestade se acalmar. E toda aquela tempestade se acalmou, surgiu a completa bonança. Depois ele disse para os seus discípulos: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Jesus ensina que temos que usar a nossa fé nele e não temer ao mal, seja qual for o mal. E os discípulos ficaram maravilhados com a sua autoridade e disse: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus acalma qualquer tempestade, por mais violenta que ela seja, e ele conhece as nossas limitações. Na nossa caminhada vai surgir muitas adversidades para provar a nossa fé. O medo é até normal, mas quando lembramos que o Senhor Jesus está ao nosso lado, ainda que ele esteja dormindo na proa do barco, não devemos acordá-lo, mas acordar a nossa fé que às vezes dorme e dizer: eu te repreendo em nome do meu Senhor Jesus Cristo.